O Supremo Tribunal Federal está votando neste momento o pedido de habeas corpus para o ex-presidente Lula. A defesa tenta evitar que ele seja preso agora, depois de ter sido condenado em segunda instância no caso do triplex em Guarujá, por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. Em janeiro, o Tribunal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre, confirmou a condenação em primeira instância do juiz Sérgio Moro e aumentou a pena de Lula para 12 anos e 1 mês de prisão. Os ministros do STF começaram a analisar esse pedido de habeas corpus no mês passado. A sessão foi interrompida e o Supremo concedeu uma liminar ao ex-presidente para que ele não fosse preso até o julgamento do mérito do habeas corpus, que está ocorrendo neste momento. Bom, o repórter Marcos Luzecan está acompanhando essa sessão do Supremo desde o início. A gente vai ao vivo agora a Brasília. Luzecan, boa noite. Qual é a situação deste momento aí no julgamento? Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata, e a todos que nos assistem. Por enquanto, nada está definido aqui no Supremo Tribunal Federal. Esse já é um dos julgamentos mais longos da história do Supremo. Começou pouquinho depois das 2 horas da tarde, entrou tarde adentro, teve um intervalo mais ou menos às 4 horas. Por meia hora, os ministros tomaram café, descansaram, voltaram e agora há pouco fizeram outro intervalo e acabam de voltar para o plenário. Já votaram 5 ministros, ou apenas 5 ministros. Luiz Fachin contra o HC ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gilmar Mendes a favor do habeas corpus, mas deixando a decisão para a terceira instância, no caso o STJ, Alexandre de Moraes contra o HC, Luiz Roberto Barroso contra também e a ministra Rosa Weber contra. Ela tinha votado em 2016, quando o Supremo assumiu esse entendimento da prisão com possibilidade a partir da segunda instância, ela tinha votado contra essa decisão. Mas depois disso passou a seguir o entendimento da maioria do STF, dos 58 habeas corpus que ela recebeu desde então, em 57 a ministra votou contra. E hoje, mais uma vez, ela se posicionou desse jeito pelo entendimento do colegiado. Neste momento está votando o ministro Luiz Fux. Faltam ainda o voto dele e dos outros 5 ministros. Bonner, Renata. Obrigada, Luzecan. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, foi o primeiro a votar. Ele começou dizendo que o julgamento de hoje deveria se restringir ao pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula e não se estender ao mérito das prisões após condenação em segunda instância. Fachin relatou que o Brasil vem sendo condenado em organismos internacionais por não punir crimes e citou vários exemplos de casos que ficaram anos se arrastando pelos tribunais. O ministro lembrou que, diante disso, o país se comprometeu a mudar e a modernizar a conduta penal. Ao analisar o pedido de habeas corpus, Fachin disse que era preciso se limitar a verificar se o ex-presidente Lula corria o risco de ser preso por alguma ilegalidade cometida no julgamento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. No linguajar jurídico, Fachin chama a decisão contra Lula de ato coator. O ministro relator concluiu que essa ilegalidade não existiu e que foi aplicada a jurisprudência em vigor no Supremo. Nessa perspectiva, com todas as vênias ao entendimento em sentido diverso, não depreendo que, à luz da jurisprudência atual deste tribunal, o ato coator represente a abusividade. Ao contrário, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a determinação emanada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, se limitou a proferir decisão compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte e, por expressa imposição legal, deve manter-se íntegra, estável e coerente. Consigno que, sem dúvida, é possível, ao menos em tese, que a compreensão dessa Suprema Corte seja mesmo modificada, se e quando verificar-se o julgamento das ADCs 43 e 44. Ressalto que, em meu ver, até tal ocorrência, não é cabível reputar como ilegal ou abusivo um pronunciamento jurisdicional que se coadune com o entendimento então prevalente, e tampouco atribuir ao STJ a infactível tarefa de alterar o dissentir em matéria constitucional da compreensão explicitada por essa Suprema Corte. Portanto,
não verifico justificativas teóricas ou práticas, jurídicas ou fáticas que autorizem a censura do ato apontado como coator. Ademais, a proteção eficiente dos direitos fundamentais se dá entre nós, à luz de outros instrumentos, também por meio do direito penal. E permito-me assentar o que já disse em voto anterior, que a República Federativa do Brasil tem sido questionada em organismos internacionais quanto à tutela de direitos humanos em razão da ineficiência de seu sistema de proteção penal aos direitos humanos básicos. Pelo critério de antiguidade, o ministro Gilmar Mendes deveria ter sido o 8º a votar. Mas, como ele tinha que viajar, pediu para se pronunciar antes. Durante o voto, Gilmar Mendes criticou a imprensa de modo geral, afirmando que a mídia está fazendo uma cobertura opressiva. Gilmar Mendes reclamou do Jornal Nacional, que ontem mostrou que o ministro tinha votado a favor da prisão depois da segunda instância em 2016 e que mudaria de posição hoje, como de fato aconteceu. O relato fazia parte do histórico dos debates e das posições de todos os ministros em torno desse tema, a que se propôs, inclusive, o Jornal Nacional. O ministro entendeu que o Jornal Nacional quis provar a incoerência dele. Não foi esse o propósito do Jornal Nacional. O que se fez aqui foi apenas jornalismo. No voto, Gilmar Mendes explicou a sua mudança de compreensão do assunto em relação ao julgamento de 2016, que firmou a jurisprudência de autorizar a prisão de condenados em segunda instância. O ministro disse que o que ele entendia como possibilidade de prisão estava sendo tratado como regra e citou casos de presos em segunda instância que depois acabaram absolvidos. Gilmar Mendes disse que é preciso diminuir esses erros e votou para que fosse concedido habeas corpus para impedir a prisão do ex-presidente Lula até que o Superior Tribunal de Justiça julgue todos os recursos contra a condenação em segunda instância. É compatível com a presunção de inocência determinar, em certas hipóteses, o cumprimento da pena, ainda que pendente de recurso especial extraordinário. Lançando todas essas premissas naquele julgado, entendi que o início de cumprimento da pena não dependia do trânsito em julgado da condenação, simplesmente. Havia a possibilidade de imediata execução. Repita-se, sempre dissemos que a prisão seria uma possibilidade jurídica, não uma obrigação. Por que eu estou mudando de posição? Exatamente por isso, porque nesta análise, de fato, isto resulta numa grande injustiça, numa brutal injustiça, num sistema que já é por si injusto. Se nós temos uma justiça com várias falhas, a justiça criminal, por si só, é extremamente falha, é muito falha. Por isso, presidente, ao ver as prisões automáticas, e eu nem vou fazer aqui a leitura subjacente a isto, das prisões automáticas. As prisões automáticas, ministro Lewandowski, elas empoderam um estamento que já está por demais empoderado. O estamento dos delegados, dos promotores, dos juízes. Tendo em vista o pano de fundo do debate que aqui se colocou, estou me manifestando com todas as vênias ao eminente relator, no sentido de conceder-se a ordem para que eventual cumprimento da pena, neste caso, ocorra somente a partir do julgamento da matéria pelo STJ. É como voto. O ministro Alexandre de Moraes votou contra a concessão do habeas corpus ao ex-presidente Lula. O ministro defendeu que a regra deve ser prender após condenação em segunda instância. Ele explicou que a primeira e segunda instâncias são aquelas que julgam as provas e verificam se o réu é culpado. No vocabulário técnico, são as que têm cognição plena e que, por isso, a prisão é possível. Alexandre de Moraes reconheceu que erros são possíveis, mas podem ser corrigidos pelas instâncias superiores, que não voltam a examinar provas, mas apenas erros processuais. O ministro afirmou que não se pode querer inverter a lógica, não prender nunca após a segunda instância por causa da possibilidade pequena de que haja alguns erros. E, havendo erros, o que não é frequente, que sejam corrigidos pelas instâncias superiores.
Alexandre de Moraes também ressaltou os efeitos positivos que a jurisprudência que autorizou a prisão de condenados em segunda instância teve no combate à corrupção. É inegável que de 2016 a 2018, o retorno desse posicionamento tradicional do Supremo até 2009 refletiu muito no efetivo combate à corrupção. Ou seja, não houve perda em relação ao sistema penitenciário, mas houve vantagens, houve uma grande alteração no sistema de combate à corrupção. Ao terminar o julgamento de mérito da segunda instância, o Poder Judiciário, que tem cognição plena, reconheceu a culpabilidade. Ao Supremo, ao STJ, não é possível reanalisar meritoriamente isso. Óbvio, eventuais abusos, nulidades serão analisadas, mas aí se inverte. Se inverte em virtude exatamente da necessidade da compatibilização do princípio da presunção de inocência, que não impede, a meu ver, em nenhum momento, esse cumprimento, essa execução provisória da pena, até porque, se não impede as prisões preventivas, cujos requisitos são muito mais frágeis, não poderia impedir esse cumprimento, cujos requisitos são muito mais sérios, foram analisados. Nós não podemos presumir que decisão de primeiro e depois de segundo grau, que elas são erradas, sob pena de subverter o ordenamento jurídico. Todas são erradas. Quem tem cognição plena errou. Não. Se houver erro, se corrija. Se houver abuso, os tribunais superiores podem dar uma medida cautelar. Em seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator e entendeu que não havia ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou habeas corpus ao ex-presidente Lula. Barroso defendeu que não há motivos para mudar a jurisprudência definida em 2016, permitindo a prisão após segunda instância. O ministro citou casos em que o excesso de recursos atrasou o início de cumprimento de pena. Disse que não ignorava o fato de que estava julgando um habeas corpus pedido por um ex-presidente da República. Lembrou que Lula deixou a presidência com altos níveis de popularidade e promoveu inclusão social em grande escala, mas disse que era dever dele julgar o ex-presidente como se julga qualquer cidadão. Barroso também afirmou que uma mudança de marco teria efeitos negativos sobre investigações como a da Lava Jato. Eu acho que a prisão se impõe porque, e esse é o terceiro fundamento, depois da condenação em segundo grau, já não há mais dúvida acerca da autoria e da materialidade. E a execução da pena se torna uma exigência de ordem pública para a preservação da credibilidade do poder judiciário. Alguém condenado em segundo grau por roubo ou por estelionato, ou, como se considera que no Brasil não são crimes violentos, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem, fraude em licitação, nada disso é crime violento. E aí, o sujeito que roubou 100 milhões frequenta os mesmos restaurantes de gente que passou o dia trabalhando. Se alguém acha que não viola um sentimento mínimo de justiça, uma situação como essa, as pessoas podem ter, evidentemente, noções diferentes do que seja justiça. A credibilidade da justiça integra o conceito de ordem pública que deve ser adotado. A demora na aplicação indefinida de sanções proporcionais abala o sentimento de justiça da sociedade e compromete a respeitabilidade das instituições judiciais. Punir alguém 5, 10, 15, 20 anos depois do fato, talvez seja até injusto. 20 anos depois a pessoa já é outra, já mudou os seus valores. O sistema é totalmente absurdo e frustra. O sistema penal brasileiro frustra o principal papel do direito penal, que é o de papel de prevenção geral.
é as pessoas não delinquirem pelo temor de que lhes aconteça alguma coisa negativa. Ninguém interpreta a Constituição, e muito menos o direito penal, para atender clamor público. E nisso estamos todos de acordo. Interpretação que produz consequências absurdas e frustra os sentimentos mínimos de justiça da sociedade não pode ser a interpretação adequada do texto constitucional. A ministra Rosa Weber foi a quinta a votar. Havia muita expectativa sobre o voto dela porque a ministra não dá entrevista, ela fala apenas nos autos. Rosa Weber citou vários autores do direito e foi didática. Lembrou que, apesar de ter se declarado pessoalmente contrária à prisão antes de esgotados todos os recursos nos tribunais superiores, vinha seguindo a jurisprudência do Supremo, favorável à prisão. Nos últimos 2 anos, Rosa Weber analisou 58 habeas corpus e, em 57, negou o pedido, mas fazendo sempre a ressalva do entendimento pessoal diferente. Hoje, Rosa Weber reafirmou o mesmo princípio. Usou argumentação teórica para explicar que, na democracia, o respeito ao colegiado fortalece a instituição e o direito e dá segurança jurídica. Rosa Weber esclareceu que a simples mudança de composição do tribunal não justifica mudança de jurisprudência. Rosa Weber votou com o relator Edson Fachin contra o habeas corpus ao ex-presidente Lula. Segundo ela, por coerência com a jurisprudência, não é possível considerar ilegal ou abusiva a decisão do STJ. Tendo integrado a corrente minoritária neste plenário quanto ao tema de fundo, passei a adotar nessa Suprema Corte e no exercício da jurisdição eleitoral no TSE a orientação hoje prevalecente de modo a atender não só o dever de equidade, que há de nortear, na minha visão, a prestação jurisdicional, ou seja, tratar casos semelhantes de modo semelhante, mas também, como sempre enfatizo, o princípio da colegialidade, que, enquanto expressão da exigência de integridade da jurisprudência, é meio de atribuir autoridade e institucionalidade às decisões desta Casa, conforme explanei anteriormente. Nessa linha de raciocínio, e sendo prevalecente neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a execução provisória, aspas, de acórdão penal condenatório proferido em julgamento de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, afirmado pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, tese consagrada por este plenário em 17 de fevereiro de 2016, ao exame, repito, do HC 126.292, São Paulo, da relatoria do querido e saudoso ministro Teori. Tese essa reafirmada em 5 de outubro de 2016. Não tenho como reputar ilegal, abusivo ou teratológico acórdão que, forte nesta compreensão do próprio Supremo Tribunal, rejeita a ordem de habeas corpus, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito. Ainda que, repito, o plenário seja, sem dúvida, o locus apropriado para revisitar tais temas. Daqui a pouco nós vamos voltar a Brasília para outras informações sobre o julgamento do habeas corpus ao ex-presidente Lula no Supremo. As mensagens do comandante do Exército na internet causam mal-estar dentro e fora do governo.